Hello, it's me. Chegamos ao último episódio do ano de 2025. O ano que o Vira-Voz saiu de fato do papel e virou voz aí de verdade no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming. Fiquei muito feliz de tirar esse projeto do papel e então, contabilizando, já foram 40 episódios ao longo desse ano 2025. Começamos aí em abril. E hoje eu quero te convidar para um momento assim, retrospectivo, para combinar bastante com o final do ano. Vai ser um momento pra gente relembrar todos os episódios, fazer aí uma celebração desses 40 episódios que foram gravados aqui. E esse episódio também é uma forma de agradecer todas as pessoas que ouvem e acompanham aqui o Vira-Voz, as pessoas que comentam, que me falam no direct, que estão gostando, ou até mesmo pessoalmente, gostou de algum ou de outro, compartilha da mesma ideia. Então, fico bastante feliz com essas mensagens que, pode ter certeza, me deram fôlego para passar por esse ano, conseguir cumprir aí todas as terças-feiras às 11 horas. De certa forma, os feedbacks, os prints, as palavras carinhosas, elas ajudaram bastante. Realmente, sou muito grata por todos que escutam, por todos que escutam e me falam o que acham. Isso ajuda bastante. E, sinceramente, teve dia que eu colocava, assim, tudo na frente pra gravar. Tipo assim, não, vou fazer isso, depois eu vou gravar. Vou fazer isso, depois eu vou gravar. E aí acaba que vai indo pro final da fila, né? Quando eu falava assim, não, gente, eu acho que eu não vou conseguir. Aí vinha alguém e falava assim, nossa, foi ótimo da semana passada, maratonei todas. Já tô esperando dessa semana. Eu ficava assim, não, isso aí, tipo assim, tem gente esperando, sabe? Não é só pra mim. Não é mais pra eu ter recordações. É pra outras pessoas terem isso também. Acompanhar, né? Então, isso me deu um gás, assim, de forma instantânea. Todas as vezes que eu escutava, lia. Então, sou muito grata. Então, hoje eu vou fazer isso, uma retrospectiva, passando por cada episódio que eu gravei aqui e fazer um comentário de cada um. E caso você já tenha ouvido todos, você pode me contar também qual que é o seu comentário e qual que você mais gostou. Então, vou fazer esse tour aí por todos os episódios rapidamente, pra gente comentar um pouquinho. E primeiro eu vou falar sobre os top 5 episódios, porque acredito que vocês não têm essa informação aí. Então, os top 5 episódios Por que esse nome, que é o primeiro episódio. Impressão minha ou tá mudando. É um episódio que eu gravei com o Lucas. Resiliência entre provas e pipetas. É um episódio que eu gravei com a Jamília, minha irmã. Próximo é Histórias com minha mãe. Esse também tá nos top 5. Esse eu gravei com minha mãe. Foi realmente muito incrível o jeito que ela conta as histórias dela, a sinceridade, enfim. Vou falar mais embaixo nos comentários de cada episódio. E o próximo top 5 é Mãe de Pet Agora, Heimer. É o episódio que eu conto a experiência com o meu pet. Então vamos lá, vamos fazer essa retrospectiva com um comentário cada um. Eu gosto de falar na ordem porque eu me sinto mais situada do que falar de forma aleatória. Então vamos lá, o primeiro episódio é Por que esse nome? Esse foi o primeiro episódio, ele tá entre os top 5 ouvidos, ele representa, tipo, o início, o objetivo, representa também por que que eu comecei. Então, se você não sabe por que eu comecei, esse episódio ele explica tudo. Então, eu gosto muito dele, ele representa o start. É como se eu tivesse tirado o projeto do papel com esse episódio. Então, eu gosto muito dele. O segundo episódio foi Mãe de Pet Agora Heimer. Esse, na verdade, foi o primeiro episódio que eu gravei. Porque eu gravei, tipo assim, gente, eu quero gravar um podcast, então eu quero primeiro falar sobre como que tá sendo minha experiência com pet, que eu nunca tive pets assim. Então, assim, eu queria gravar sobre isso, mas eu não tinha, de fato, estrutura, eu nem sabia como fazer isso, então esse episódio é meio tímido, digamos assim. Mas eu gosto dele. Ele representa, assim, o primeiro do primeiro, apesar de ser o segundo. E ele também tá entre os top 5. O terceiro episódio é Grécia e carteira de trabalho. Gente, esse é um dos meus episódios favoritos. Eu adoro ele, porque é literalmente onde eu conto perrengues da minha primeira viagem internacional pra Grécia. Então, assim, gente, ele é muito legal. Eu adoro contar essa história desse episódio. Várias vezes quando eu falo sobre perrengue internacional, eu conto sobre essa viagem da Grécia. Então, eu gosto muito dele. Infância com Júlia. Esse episódio que eu gravei com Júlia, minha irmã, foi a minha primeira convidada que apareceu aí no Vira-Voz e que eu gravei de fato também. Ela foi a primeira. E foi muito legal registrar isso. Foi um momento que eu tava ali me adaptando. Como que eu poderia gravar duas pessoas simultaneamente? Então eu tive todo um processo inicial ali pra fazer isso.
E muito bom, adorei gravar e ter isso registrado, o jeito que ela fala, as histórias. Gosto muito desse episódio. O episódio 5 é Camaleão por Instantânea Vontade. Esse eu gravei com o Homer, meu parceiro, e é legal porque, tipo, o nome eu gostei muito, porque ele, quem conhece ele sabe que ele é todo tatuado, então ele é meio que, tipo, um camaleão mesmo, ele vai, além das tatuagens, ele vai se adaptando ao meio também, no qual ele está, então ele vai se adaptando. E o camaleão é meio que isso, e Instantânea Vontade, que teve um dia ele falou isso, nossa, por Instantânea Vontade, tipo assim, ele errou e falou Instantânea Vontade, aí eu peguei isso e coloquei junto. Só pra eu nunca esquecer que um dia ele falou Instantânea Vontade. Então eu gravei com ele, a gente tava literalmente de pijama, deitados pra dormir. Eu falei assim, nossa, e se a gente gravar sobre as mudanças que você já fez? Ah, então vamos gravar, então tem que ser agora. Nossa, na mesma hora a gente já mudou, colocou o setup, começou. O próximo episódio é o episódio 6, Corrida com o Pé no Caminho. Esse episódio é um dos meus preferidos também. Me lembra quando eu tava em LA, em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, que eu comecei a pegar mais firme com corrida, e eu conto nesse episódio como foi esse processo para eu começar a correr, que foi de certa forma diferente do que a maioria talvez comece, então eu contei um pouco desse meu processo. Ajudou algumas pessoas a retornarem ao hábito de correr, eu fiquei muito feliz. Só de ter ajudado uma pessoa, de alguma forma, para mim já é suficiente ter gravado, então sou muito feliz com esse episódio gravado. E ele é muito engraçado também, esse episódio é bem cômico, eu gosto dele. O próximo episódio é o episódio 7, Histórias com Minha Mãe, ele também tá entre os top 5, como eu falei no início. Eu gravei com ela e o jeitinho que ela conta as histórias me lembra muito quando eu era criança, é exatamente o jeito que ela contava pra gente quando eu era criança, então eu amo ter gravado esse episódio, amo ter isso registrado. Como vocês podem ver, ele é top 5 não é à toa, né? O jeito que ela conta, o jeito que ela deixa tudo mais leve e engraçado é único, então vale a pena ouvir. Lá Sei Eu foi um episódio que eu gravei lá no sul, Rio Grande do Sul, gravei com o Aquila, um amigo meu. E lá sei eu significa sei lá. É o jeito que ele fala, sei lá, lá sei eu. Ele é do sul, sei lá se isso é algo dele ou se é do sul de fato, mas ele tem isso, então peguei essa gíria dele pra colocar o nome do episódio. Representa muito ele. Foi muito bom gravar com ele contou as histórias, coisas que eu nem sabia, então foi bem legal, a gente riu bastante. E esse é um dos episódios mais longos também do Viravoz. De Mauá para Estados Unidos, eu gravei com a mãe do Homer. Quando eu vou falando cada episódio assim, eu poderia, tipo, como se eu estivesse olhando uma foto e falando de cada episódio, sabe? Você fica assim, não, essa aqui, sabe? É gostoso esse processo. Então, de Mauá para os Estados Unidos, eu gravei com a mãe do Homer. Eu tava lá no Rio Grande do Sul também. Eu gravei toda a trajetória dela com relação a saída dela, que ela morava em Mauá, São Paulo, e foi para os Estados Unidos, então eu gravei toda essa trajetória. Ela contou como foi esse processo, os perrengues que ela foi passando no meio do caminho, que às vezes a pessoa acha que é fácil, e ela foi mostrando as dificuldades e também as vantagens desse processo todo. Então é bem gostoso de ouvir. Quem tá pensando em fazer essa transição, né, vale a pena ouvir a experiência dela com relação a isso. Realidade do home office. Esse episódio eu gravei com Eric e Bruna, quando elas vieram aqui na minha casa. Foi delicioso receber elas, registrar essa conversa. A gente encontrou um tema em comum entre a gente e foi muito bom compartilhar a experiência de cada uma ali. Então, se você trabalha em home office, vale a pena você ouvir isso. Esse episódio, ele é bem legal, mostra a experiência de 3 pessoas que trabalham em home office e o que elas pensam, como que elas, entre aspas, se viram. O episódio 11 é Evoluir Dói. Eu gravei depois de uma corrida, que eu tomei um banho. A cicatriz, digamos assim, da corrida, pelo atrito, né, do tecido com o corpo, doeu bastante quando eu tava tomando banho, então eu tive um insight durante essa dor / evolução na corrida, e eu gravei esse episódio contando sobre isso. O episódio 12 tá entre os top 5, a resiliência entre provas e pipetas. Eu gravei com Jamília, minha irmã, ela contou esse processo acadêmico dela, e vale muito a pena ouvir, porque ela conta de fato a realidade de quem tá ali no acadêmico, e as dificuldades, Enem, como que é a melhor forma que ela encontrou para estudar, como que hoje ela faz doutorado. Então, assim, é uma história muito bacana de se ouvir, vale a pena dar uma conferida. O episódio 13 é o primeiro episódio em vídeo que eu fiz, chama Originalidade, e eu me senti, assim, uma repórter, gente. Eu amei fazer esse vídeo, gostei bastante de como eu resumi de forma bem harmônica o que eu queria falar, porque tem assuntos que não precisam ser
gigantesco. Você não precisa ficar enchendo linguiça, sabe? Você simplesmente precisa ser direto ao ponto e passar a mensagem que você quer passar. Então, esse foi um desses episódios que passou a mensagem que eu quis passar em pouco tempo. Impressão minha, eu tá mudando. É um dos episódios também top 5, como eu falei no início, que eu gravei com o Lucas, que é o meu cunhado, namorado da Jamile. E foi muito, muito bom gravar com ele. Foi incrível ver esse processo. Foi incrível ver como ele construiu e tá construindo a vida empreendedora dele. E ele contando essa trajetória, o que ele passou, como que foi, o que ele passou no meio do caminho, quais as barreiras que ele foi tirando da frente. Vale muito a pena ouvir. Gostei muito de gravar com ele. Vai lá e confira. Episódio 5, Domine a Sua Mente. Eu gravei em vídeo esse episódio. E eu compartilho insights de que eu tive ao ler o livro em inglês Conquer Your Negative Thoughts, sobre vença seus pensamentos negativos. Então eu gravei esse vídeo contando insights que eu tive e gostei muito de ler meu primeiro livro em inglês esse ano, 2025. E eu fiz esse episódio em comemoração a isso. O episódio 16, 30 anos, independente de quê. Eu amei gravar esse episódio, eu gravei com a minha irmã mais velha, Jaqueline. A gente tomou um vinho, uma taça de vinho antes de começar, foi gostoso, foi leve, foi sincero. E muitos se identificaram, muitos falaram comigo depois, tipo, nossa, eu me identifiquei, eu também senti assim, então vale a pena ouvir esse episódio que eu gravei com a minha irmã. Tá muito bom, tá sensacional esse episódio. O episódio 7 é Red Label Criar Sem Pressão. Eu tive um insight vendo um filme e eu compartilhei nesse episódio essa analogia entre whisky e criatividade. Eu gostei demais de como que o filme colocou isso em pauta, então eu aproveitei e peguei isso pra falar o que eu acho sobre isso também. Sobre criar sem pressão, sobre você poder criar o básico e às vezes criar algo extraordinário. Então, vale a pena lá conferir. O episódio 18, Alma de Ipê Amarelo. Eu amei gravar esse episódio. Gravei com a minha ex-sogra. A história dela é incrível. Ela conta como que a arte entrou na vida dela e como hoje ela é uma artista. Teve parte 1, teve parte 2, porque eu esqueci o carregador do meu notebook na minha casa. Então, a gente veio até a minha casa. A gente gravou um pouco, veio até a minha casa pegar meu carregador, depois a gente deu um rolê e depois a gente voltou pra gravar o resto, então assim, foi gostoso demais, foi muito tranquilo, sabe? E ao mesmo tempo uma história muito rica. Episódio 19, Régua Alta. Eu adorei falar nesse episódio também, porque eu percebi que às vezes a gente não valoriza a nossa própria régua. Régua eu coloco no sentido da nossa vida, nossas referências. Às vezes a gente tem uma régua muito alta para alguma coisa, pode ser uma alimentação boa que a gente tem, pode ser um insight de atividade física que a gente tem, pode ser um acesso a escolas privadas que a gente tem, privilégios que a gente tem, mas só que a gente não vê como privilégio, sabe? Poder ter acesso a leitura, poder ter acesso a tecnologia, internet, enfim, até mesmo coisas básicas, saneamento básico, umas coisas assim. Às vezes a nossa referência, ela é muito alta, sabe? É só que a gente não sabe, então esse episódio é mais um lembrete pra ti, olha, sua regra é alta aí. Então assim, olha direitinho a forma como você tá olhando as coisas. Então é uma forma da gente lembrar e valorizar que nem sempre as pessoas têm a mesma referência que a gente, então a gente tem que saber lidar com isso. O episódio 20 é transição capilar. Eu adorei fazer essa analogia entre transição capilar e as transições da vida, as mudanças que a vida vai acontecendo. Às vezes parece estar tudo fora de ordem, quando na verdade só precisa dar um corte ou tirar algumas coisas ali do lugar e ver que tá no caminho, só tá pequeno ainda, tá no começo, enfim. Adorei. Episódio 21, visão do apartamento. Esse é um insight que eu tive por mudar de apartamento. Eu morava em apartamento em São Paulo e mudei para uma casa. Então eu conto o insight que eu tive sobre essa transição, que eu acabei vendo e como que essa visão que eu tinha do apartamento modificou com a visão que eu tinha da casa. Episódio 22, Direito de Mudar. Esse episódio foi em vídeo e foi um sucesso no YouTube. Sucesso pra mim, né? Que tô começando, então eu falo sobre a gente ter o direito de mudar de opinião, sabe? Eu tive vários amigos que mudaram de opinião ao longo da vida, falavam que não iam casar, que não iam isso, que não iam aquilo, que não gostavam de treinar, enfim, várias opiniões assim que depois
quando a vida vai acontecendo, a pessoa transformou totalmente a opinião. Tipo, o que ela falava que não gostava ou que não ia fazer é o que acabou ela fazendo. Então, foi legal eu perceber isso. Ver que a gente tem o direito de mudar de opinião. Ver que a gente não precisa de ficar ignorante ali num assunto, que a gente pode mudar e mudar a opinião pra melhor. Dá pra ver que eu gostei de gravar todos, né? O próximo episódio 23, Poder dos Horários. Esse episódio foi inspirado no livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro tem foco em saúde e rotina, então eu faço quase que um resumo, assim, dos pontos que eu mais gosto do livro. E, nossa, eu comprei esse livro quando lançou, acho que era 2019, não tô lembrando agora. Mas eu lembro que assim que lançou ele, eu falei assim, nossa, vou ter que ir na livraria comprar. Não tinha. Eu encomendei na livraria pra chegar uma semana depois. E aí foi muito bom. Adorei ter lido ele. Eu me senti tipo à frente, sabe? Nesse assunto, na época. Episódio 24. Não é pra outro, é pra você. Eu adorei também ter esse insight desse episódio, porque é um lembrete de que muitas mensagens que a gente ouve não serve só pro outro, serve pra gente. Às vezes um sermão que alguém tá dando pro outro, você talvez pode pegar ali pra você e pensar, será que não é pra mim? Não pra mim no sentido pessoal, mas será que eu posso aproveitar esse sermão e melhorar alguma coisa pra mim? Ou às vezes quando a gente escuta algo, ou escuta um podcast e pensa assim, não, fulano ia gostar desse episódio. Tipo assim, não, mas é você que tá ouvindo, então pega isso pra você. Talvez você tá ouvindo, é você que tem que mudar alguma coisa e não o outro. Então esse é Gostei desse lembrete aí pra vida. O episódio 25, Gostosuras da Vida. Esse é um episódio bem leve, bem gostoso, de quando eu tava na rotina e eu percebi esses pequenos prazeres de quando a gente tá na rotina, de sentir a manhã, de sentir o almoço, de sentir o café da tarde, o momento ali da tarde, sentir o entardecer, a noite chegando, descansar, começar um novo dia, sabe? Toda essa rotina gostosa, prazerosa. Então eu falei sobre isso. O episódio 26, Lugares que Moram na Memória. Eu falo sobre os lugares que um dia fizeram parte da nossa vida e que hoje não fazem parte mais da nossa vida e que talvez a gente tenha a oportunidade de retornar até lá. E quais são as lembranças ou quais são os gatilhos quando você chega lá? Muitas das vezes não são bons, então eu conto uma das minhas experiências com relação a isso. Eu gosto de voltar nesse episódio para lembrar também, observar e tirar alguns insights com relação a isso. Episódio 27, Juros Compostos da Vida. Eu comparo hábitos diários com juros compostos. Esse é um dos que eu mais gostei também de gravar, porque eu faço essa comparação, sabe? Dos hábitos que a gente faz e como que os juros compostos da vida se comportam com relação a esses hábitos. Se você tem um hábito muito ruim na alimentação, é quase que um juros compostos para você ou engordar ou emagrecer, enfim. Então, por exemplo, se você não pratica atividade física, é um juros composto. Se você se alimenta mal, é um juros composto. Se você cuida da sua pele, é um juros composto. Às vezes é juros compostos pro bem ou pro mal. Depende de como é o seu hábito. Então, assim, eu falo sobre isso e é muito bom ter isso em mente também. Episódio 28, Ninguém Tem Tempo, seja específico. Eu fiz esse episódio após eu ler o livro Brevidade Inteligente. É quase um tapa na cara sobre clareza e objetividade esse livro, gente. Ele é muito, muito bom. Eu gostei de como esse livro abordou essa questão de especificidades. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu prefiro lidar com as pessoas de forma específica. Então ele, de certa forma, fala coisas que eu acredito e, ao mesmo tempo, ele dá insights de como você pode fazer isso durante o dia a dia. Episódio 29, Se Mudar de Faixa, Avise. É um insight que eu tive e que eu também comparei com a vida com relação a comportamentos e limites. Então, depois que eu tava dirigindo muito em São Paulo, eu resolvi gravar esse episódio. Ver esse lado mais a pessoa sem a parte metálica do carro e ver ali como uma vida. Então, eu fiz essa comparação. O episódio 30, Professora por Missão. Esse episódio eu gravei com a minha tia Ângela. Foi um papo muito, muito gostoso. Foi um papo sobre como ela se tornou professora e isso virou a sua missão de vida. E foi muito bom, foi quando ela estava lá em São Paulo comigo, então foi uma experiência muito, muito boa. Gravar com ela, ouvir ela e ter isso registrado pra mim é muito incrível. Episódio 31, Fundo do Poço e Agora. Eu gravei esse episódio no momento de
queda da minha rotina de exercícios físicos, então, em busca de retomar isso, eu gravei esse episódio. O episódio 32, A Rua dos Encontros Marcados. Esse episódio foi inspirado na música da Ana Carolina. É poético e introspectivo também ao mesmo tempo. E a música é Encostar na Tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Então, assim, eu achei muito legal, poético ao mesmo tempo. Dá pra pensar em várias situações da vida no qual um endereço específico que você conheceu alguém. E esse alguém pode ser qualquer pessoa, então cada pessoa que você convive, encontra, tem um endereço. Primeiro endereço no qual você encontrou aquela pessoa. Então eu fiz toda uma narrativa em cima disso, eu adorei. Episódio 33. Família não se delega. Eu gravei esse episódio após receber a minha família em casa, mas eu tava assim, numa loucura ao mesmo tempo de lançamento, então eu tava sem tempo, literalmente. Então foi um episódio sem edição no Parque Ibirapuera. Então eu gravei esse aqui no limite do limite, mas com o coração cheio de vontade de falar sobre esse assunto. Episódio 34, Heimer e os dias de folgato. É uma mistura de folgado com um gato folgado. Um gato folgado. E esse é o segundo episódio que eu gravei sobre o meu pet, o Heimer. E o que eu aprendi com ele nesse 1 ano de vida dele. Não dá exatamente 1 ano de convivência nesse dia que eu gravei, mas já tem isso, 1 ano de convivência. Então, coisas que eu aprendi dessa convivência com ele, minha primeira experiência com pet, assim, tipo, eu cuidando de fato. Adorei gravar. Episódio 35, Você se permite prosperar. Foi um episódio incrível esse, eu gravei com a Ayla. E são histórias reais sobre prosperidade. Muitas pessoas se identificaram com esse episódio também. Eu gravei com ela quando a gente estava lá no meio do lançamento. Eu acompanhei todo esse processo, foi incrível. E logo depois eu ganhei o livro dela, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Vai ser uma das minhas leituras de 2026. Então, foi muito bom gravar com ela. Adorei. O episódio 36, Bastidores da Entrega de uma Casa. Esse eu gravei após um mês intenso de trabalho presencial, explicando todo esse processo de entregar uma casa após você ficar hospedado lá durante 1 mês e usar ele a trabalho. Esse foi o primeiro episódio no qual eu falei sobre o meu trabalho de forma direta. Foi mais porque eu fiquei o mês inteiro praticamente trabalhando, então foi o que eu consegui de fato vincular e trazer como forma de aprendizado, mindset nesse episódio. Então eu gostei bastante de gravar ele também. O episódio 37, E se os anjos vissem? Eu voltei à minha rotina de exercícios físicos, então eu gravei a sensação que eu tive ao voltar a fazer exercícios físicos, ter ali uma rotina de fato normal. E aí é como se os anjos estivessem celebrando comigo essa vitória, então foi bem legal gravar isso. Muitas pessoas se identificaram também e eu achei isso divertido. Episódio 38, A Química da Sua Identidade. Eu fiz esse episódio inspirado na série Breaking Bad. Eu usei um prompt no ChatGPT para conectar o meu nome com os elementos químicos, porque na hora que eu e o Homer tava vendo lá a introdução da série, tem uns nomes que ficam com os elementos, letras de elementos químicos em destaque. Então eu fiquei pensando, gente, seria tão legal se a gente soubesse quais elementos químicos compõem o nosso nome. E se a gente fosse fazer isso, tipo, manualmente mesmo, sem uma inteligência artificial, ia ser muito difícil, que a gente teria que entender cada elemento, teria que identificar e conectar esse elemento a uma personalidade. Então, assim, a inteligência artificial me ajudou a colocar essa ideia maluca num prompt e eu adorei fazer. Muita gente gostou também, se identificou e viu que bateu. Muitas pessoas, deu muito certo, amei fazer. E o penúltimo episódio do ano, é o 39, abrindo o meu diário de 2017, foi um episódio, assim, gostei muito de fazer, nostálgico, bem combinando assim com o final do ano. Eu abri meu diário antigo aqui na casa da minha mãe e compartilhei as melhores partes desse diário. Eu abri, folheei e fui compartilhando com vocês essas partes que representam uma Jéssica de 2017. E foi incrível relembrar todas as histórias que eu vivenciei ali em 2017. É muito bom entrar nesses momentos nostálgicos e ver o quanto você melhorou, mudou, o que você escreveu, quais eram suas perspectivas. E esse está sendo o 40º episódio. 40 episódios depois, estou aqui para agradecer, gente. Obrigada por me ajudar nesse projeto, obrigada por ouvir, obrigada por fazer eu virar voz junto comigo. Obrigada de verdade, sem vocês ouvindo.
nada seria tão especial quanto é. Quando vocês escutam, comentam, falam comigo o que acharam, torna tudo muito mais legal de fazer, muito mais prazeroso. Eu consigo ter várias ideias mediante a comentários, feedbacks, então, obrigada de verdade. Se durante eu tava falando aqui você se identificou, lembrou do episódio, lembrou de alguma outra parte que eu não falei, comenta aqui, eu vou gostar de saber que você gostou de uma outra parte específica do episódio. Se você chegou até aqui, saiba que você faz parte e é parte dessa jornada, desse projeto que saiu do papel nesse ano de 2025. Sou muito grato por esse ano. Muito obrigada de verdade por vir comigo virar a voz nesse podcast. Que sua voz, que tá aí me ouvindo, continue ecoando onde for necessário. Obrigado de verdade por ouvir, por sentir, por compartilhar suas ideias, por me ouvir e não fazer com que eu me sinta uma louca aqui falando com ninguém. Hoje eu já me sinto que eu tô falando com várias pessoas e não como no segundo episódio, falando com nada. Então é isso, gente. Obrigada de verdade. Ano que vem vai ter muito mais convidados. Eu pretendo fazer muito mais em vídeos. E é isso. Vou me organizar para que isso aconteça. Até o próximo episódio. Até ano que vem, gente. Não, peraí. Até ano que vem. Gente, muito legal falar isso, né? A gente se vê em 2026. Até mais. Bye, bye.